Ao longo dos últimos anos, acumulei centenas de horas de aula de programação para dezenas de alunos. Muitas pessoas também me procuram porque não conseguiram aprender programação. E eu percebi que era preciso uma forma nova de ensinar programação, diferente. Foi então que eu criei a metodologia Aprender Programação em 20 Horas. E nesse vídeo eu quero te falar um pouco mais sobre isso. Vamos lá? Primeiro eu queria te contar como eu aprendi a programar. Aos 13 anos eu morava em Belo Horizonte. Eu estudava no colégio que era o Pio XII. Então adicionaram a matéria nova na grade curricular do colégio, que era informática. E o que eles ensinavam nessa aula era programação. E naquela época não tinha tantos recursos e softwares educacionais como tem hoje. Nem mouse de computador tinha naquela época. E a linguagem de programação que nós aprendemos chamava Logo. E eu rapidamente fiquei muito curioso e interessado por aquilo ali. Fiquei querendo aprender cada vez mais. E em poucos meses eu tinha feito já a apostila de atividades do ano todo. E passei a ajudar os outros alunos a resolver os seus problemas, a fazer os seus códigos. Aos 15 anos, meus pais se mudaram para Juiz de Fora. Meu pai comprou um computador para a empresa dele e meu irmão fazia um curso técnico. Com isso eu sempre tinha em casa códigos-fontes, os programas que meu irmão fazia. Daí eu copiava aqueles códigos, ia mudando tudo, tentando entender como é que funcionavam e fazendo funcionar do jeito que eu queria. Quando eu percebi, com 17 anos eu estava dando aula de programação. Os alunos eram sempre pessoas mais velhas, alguns até já programavam outras linguagens. Cheguei até a dar aula para professor universitário, vai vendo. Engraçado que quando eu entrei para a faculdade, no primeiro período, o professor de estrutura de dados tinha sido meu aluno, que uns anos antes. Então foi bem interessante tudo isso. De lá para cá eu desenvolvi centenas de softwares, sites, aplicativos, sistemas, tudo que você pode imaginar. Tive algumas empresas, recebi investimentos do governo, investimento de investidor, mas eu nunca parei de estudar programação. Muitas pessoas começam a estudar programação, mas acabam desistindo, por um desses motivos. Primeiro, exigem que o estudante de programação seja bom em matemática. Aí apresentam sempre problemas onde misturam algoritmo e conhecimento avançado de matemática. Poxa, poucas pessoas são boas mesmo em matemática, e forçar a barra com os dois juntos só faz a coisa toda ficar muito mais difícil. Segundo, ensinar programação usando linguagem técnica. Se a pessoa está aprendendo, ela ainda não conhece os termos técnicos. Terceiro, passar muita teoria e pouca prática. Daí a pessoa fica muito tempo estudando sem conseguir fazer nada de verdade. Daí ela não sente a recompensa, não sente que está realmente aprendendo. Outra coisa é fazer parecer que programação é coisa de cientista. Qualquer pessoa pode aprender programação. Usando os meus conhecimentos de programação e neurolinguística e observando como as pessoas realmente aprendem, eu percebi que no início, nos primeiros passos, a gente precisa ter uma atenção especial. A comunicação precisa ser uma linguagem mais informal, mais descontraída, mais próxima da realidade das pessoas. Para isso eu usarei muitas analogias e exemplos do mundo real durante os estudos. Por exemplo, imagine você está entrando no banho e a água do chuveiro está gelada demais. O que você faz? Enquanto a água não ficar quente, você diminui o fluxo da água, certo? Então, eu acabei de te ensinar um conceito de programação, é o while, que significa enquanto. Enquanto a água não ficar quente, você diminui o fluxo de água. Se eu fosse te explicar isso de uma forma técnica, demoraríamos muito mais e você poderia até nem entender. Então, o básico também deve ser ensinado de uma forma não técnica. Não dá para ensinar de forma técnica para alguém que ainda não tem a técnica. Eu não preciso te provar que eu sei várias siglas e termos. Eu preciso que você aprenda a programar saindo do zero. Eu também não vou te ensinar programação na marra. Eu vou te explicar como as coisas realmente funcionam. Vou facilitar a sua vida. Eu vou te mostrar o caminho para você aprender, mas quem vai trilhar esse caminho é você. É você que vai se abrir para receber esse conteúdo e construir o seu próprio conhecimento. Não sou eu quem vai te ensinar, é você que vai aprender. Aprender nunca foi chato, sempre foi desafiador. Conseguir pensar em algo e fazer um programa que fizesse exatamente aquilo que eu imaginei sempre foi incrível e é até hoje. Poder escrever um bocado de código e ver o computador executando aquilo é mágico. E quando alguém usa e acha o software que você fez bacana? Poxa, não tem preço. Mas aprender nunca foi chato, nem deve ser. Não pode ser um sofrimento sem fim. Na primeira etapa do treinamento eu vou te explicar de forma bem rápida e simples como funciona o computador, como ele pensa e como nós faremos para nos comunicar com ele, para ele obedecer às nossas ordens. Nas etapas seguintes aprenderemos HTML, CSS, JavaScript, depois faremos um app para celular.
Já na segunda hora, quando começarmos no HTML, você fará uma página web bem simples. O importante é entender que precisamos escrever em código para que o computador nos entenda. E o HTML ele é ótimo para isso. Se você cometer um erro pequeno de escrita ou escrever um código meio sem sentido, o computador não vai dar nenhum erro nem nada do tipo. Ele apenas vai ignorar a sua falha. Então o HTML ele é bom para a gente começar. Em seguida, a gente vai aprender o CSS e vamos aplicá-lo sobre o HTML, tornando a nossa página web mais estilosa e mais agradável aos olhos do usuário. O CSS já é um pouco mais rigoroso quanto ao código do que o HTML, e ele vai nos forçar a escrever um pouco mais certinho. Avançando um pouco mais, chegaremos no JavaScript, que vai dar interação para sua página web e vai tornar ela um sistema web, propriamente dito. Nessa hora, você já vai programar usando algoritmo, e qualquer vírgula fora do lugar faz tudo parar de funcionar. E para fechar o treinamento com chave de ouro, faremos um app mobile para Android usando o Thunkable, que é uma ferramenta desenvolvida pelo MIT. Com ele é fácil criar um aplicativo para celular e ele vai te dar um ponto a mais de vista sobre a programação, já que programaremos de uma forma visual com uma técnica chamada Blockly. Enfim, o que eu tenho visto é que com esse formato de treinamento os alunos conseguem chegar ao final das 20 horas de estudo bem mais confiantes e podendo dizer, eu sei programar. E aí, gostou? Vamos lá? Quer mesmo aprender a programar? Então siga na página e se inscreva agora mesmo. Informe aí seu nome, seu e-mail, seu telefone, que eu vou te enviar as instruções para os próximos passos logo mais. Valeu!